Então, pessoal, de volta aqui hoje, pela primeira vez, a gente trazendo um convidado aqui, né? A gente teve um episódio em 24 lá, que foi o nosso piloto. Depois tivemos agora a retomada das gravações em 26. E o nosso primeiro convidado é nada menos que o presidente do CRC, né, RJ. Ontem a gente esteve na posse dele, né, Marcos? Então, é uma honra receber o Rafael aqui, Rafael Machado. Então, pra gente, iniciando com a melhor pessoa que a gente acredita que vai agregar muita informação aí nessa jornada com a gente hoje. Obrigado pelo convite. Para mim é sempre um prazer participar de programas como esse. Acredito muito nesse movimento. Tem um podcast. Acredito que o meu podcast é o primeiro no Brasil de contabilidade. A gente começou em 2019 nesse movimento. Então acredito muito nisso. E obrigado pelo convite de vocês. É isso aí. Hoje a gente vai falar um pouco. Ontem a gente esteve, né, Rafael, lá na sua posse. Então, assim, não foi a primeira, né? Depois, se o pessoal puder colocar algumas imagens, temos registros, né, de que não foi a primeira vez que estivemos lá na posse do Rafael. E, assim, no discurso, né, você falou coisas que acho que tocou não só a gente, como todas as pessoas que estavam lá, né? Profissionais contábeis, tinham pessoas lá de diversas áreas, eu acredito, são advogados. E, assim, uma coisa que você falou que a gente achou muito interessante, né? É a definição de sucesso, né? A gente tem isso, às vezes, assim, muito associado ao dinheiro hoje, né? Aos bens materiais, mas, assim, sucesso não é só isso, né? Às vezes a gente busca muito isso, mas acho que abrange tantas áreas da nossa vida, né? Eu queria que você falasse um pouco do que você trouxe lá pra gente. A gente teve a honra de estar lá para ouvir, mas acho que compartilhar com todo mundo que assiste a gente também vai ser interessante. Tem a foto aqui de ontem aqui. Essa é atualizada. E essa daí, 2024. em 2024. A gente mudou um pouco, A gente né? mudou um pouquinho. Eu acho que eu dei uma engordada. Legal. Então, tem uma frase que diz assim, pô, aquele cara ele é tão pobre que ele só tem dinheiro, né? E para mim o sucesso é muito além do que dinheiro, né? O sucesso, ele envolve muitas outras coisas. Você vê pessoas que são milionárias e são depressivas. Sim. E são ansiosas e têm vários problemas. E às vezes morrem sozinhas, porque só tem dinheiro. Então, sucesso, cara, para mim, ele vai muito além do que isso. Sucesso é você ser feliz, sucesso é você ter uma família, sucesso é você ter amigos, sucesso é você ter um propósito. E quando eu fiz eu sempre acreditei nisso por conta do meu pai, né? Meu pai era muito pobre, e a gente trabalhava com ele ali, ajudava ele, então ele dava esses ensinamentos ali pra gente na prática. Talvez se perguntar para ele a definição de sucesso, ele nem saiba. Mas ele tinha um propósito claro, né? Que era ajudar a transformar a minha vida e do meu irmão. Ele queria trabalhar para que a gente pudesse estudar. E ele conseguiu. Então, para mim, ele teve sucesso. Só que de todos os pilares de sucesso que ele mostrava para a gente, eram os 3 ali que a gente destaca, né? Que era a importância da família. Família, cara, é quem você vai contigo até o final da tua vida. Sim. São as pessoas que vão te levar até o final. A fé, quem não tem fé não tem nada. A fé é importante demais na nossa vida. Você ter fé em Deus, ter uma religião, acreditar em alguma coisa. E a caridade. A caridade, ela é muito importante. Então, quando eu tive a oportunidade de fazer, o mês passado, um curso muito legal, curso de oratória, com o ministro André Mendonça. Foram 4 encontros, 2 sextas-feiras a noite inteira e 2 sábados o dia inteiro. E é uma pessoa muito sábia, uma pessoa muito, muito boa. É um ser humano diferente, o ministro André Mendonça. E numa conversa dessa, ele abriu para perguntas. Eu perguntei para ele, ministro, você tem um desafio grande pela frente. Você é relator do processo do Banco Master e do INSS. A gente sabe que o Brasil está polarizado. A gente sabe que você deve receber pressão de tudo quanto é lado. E como é que você se prepara para isso? Ele falou, família e Deus, que é a minha fé. Isso é o que me fortalece. E eu fui pensando, né? Porra, que legal. O cara é ministro.
ela está no ápice da carreira jurídica, né? Ministro do Supremo Tribunal Federal. E ele falou para mim 2 coisas que meu pai me mostrava todos os dias. Uma pessoa semi-analfabeta e um ministro. E aí, no último dia, ele fez uma palestra para a gente, né? De encerramento muito bacana. E no final, ele falou isso. Que eu nunca vou esquecer o que ele falou, que é muito verdadeiro. Ele falou que você tem que saber o que é certo, fazer o que é certo, mas o principal, pelo motivo certo. E aí ele deu o exemplo da caridade, que as pessoas fazem caridade para alimentar o seu ego, para mostrar na internet, para se autopromover. Então elas sabem que é certo, fazem o certo, mas pelo motivo errado. Sim. E aí eu fui refletindo, pô, o terceiro pilar que meu pai mostrava pra gente é o mesmo pilar que o ministro deu ali como exemplo, né? E eu pensei, pô, meu pai fazia o certo, sabia o que era certo, fazia o certo e pelo motivo certo. E eu acredito muito nisso. Acredito que na nossa profissão a gente tem que exercer ela sabendo o que é certo, fazendo o certo e pelo motivo certo. Porque a gente consegue ajudar a transformar a vida de muita gente com a nossa profissão. Sim. Muita gente. Eu tenho certeza que a contabilidade transformou a vida de vocês e vai transformar muito mais. Sem dúvida. Ali no primeiro contato, né, na faculdade ainda, às vezes a pessoa não... Nem todo mundo, né, tem essa orientação, né? Exemplo, a gente também tem uma origem humilde, então, assim, o meu pai não conseguia me ajudar a escolher minha faculdade, né? Meu pai também é semi-analfabeto, então... Não ia conseguir falar assim, olha, se você tem mais aptidão para isso, esse caminho aqui talvez te ajude mais. Não tinha essa habilidade. Então, aí eu entrei eu testei outras coisas, né? Comecei com ciência da computação, né? Cheguei a cursar numa federal, acho que foram uns 3, 4 períodos, que uns 2 anos lá, tentando, me esforçando, né? Porque tinha passado. Mas eu falei, cara, isso aqui não é para mim, não. Tem alguma coisa aqui que eu não tá encaixando. E aí, depois eu fui com calma, né? Eu já estava um pouquinho mais maduro ali. Falei, olha, esse negócio de contabilidade... O Marcos, eu conheci o Marcos nessa época. Conheci, assim, de estar mais próximo, né? E ele já estudava contabilidade, né, Marcos? Sim, Ele já fazia contabilidade na Unigran Rio. Que ele começou a trabalhar contabilidade antes de estudar. Ainda como estagiário do ensino médio, entrei no escritório de contabilidade em 2014 e tô aí até hoje, né? Aí quando eu vi ali que eu gostava, eu falei, vou fazer a faculdade, vou seguir isso aqui, que é o que eu quero. E eu lembro que meu avô falecido já também, nessa época, falou comigo assim, você tá no escritório? Até que ele conhecia a pessoa também que eu tava no escritório. Então, aí ele na época falou pra mim, falou assim, você tá trabalhando em tal escritório, você tem que abrir um escritório seu. Eu falei, vô, ainda tá cedo. Ainda nem comecei a faculdade ainda, mas eu fiquei com isso na cabeça. Assim, será que um dia eu vou abrir? Só que eu pensava assim, pô, sozinho, será que eu vou abrir um dia e tal? Eu deixei essa ideia pra trás, né? Teu avô já tinha empreendido, né? Então ele já tinha essa... Sempre empreendeu, origem humilde, né? Então, mas ele sempre queria empreender. Assim, dia cachorro quente. Aí ele um dia trabalhou num prédio, falou, não, vou botar aqui umas coisas aqui pra vender aqui na frente do prédio. Aí vendia coisa, forma, passou um pouquinho pra você da visão dele, de né? uma certa forma, porque nesse sentido. Às vezes, meu pai também teve uma época, mas não tinha essa veia empreendedora, né? Mas às vezes a gente tem que seguir o que a gente sente, né? Às vezes eu sentia que eu precisava ter um escritório de contabilidade. Então, em algum momento, né, lá atrás eu ainda estava decidindo, o Marcos falou, não, faz contabilidade. Ele falou comigo na época, né? Eu falei, pô, vamos dar uma olhada, o que é a contabilidade? E dei uma olhada, entrei e assim, depois que eu comecei a fazer a contabilidade, eu realmente me apaixonei. Né? Acho que os professores que a gente tem na época também passam um pouco disso, né? Porque eles gostam muito também da contabilidade como ciência, né? Então, essa paixão passa, de certa forma, pra gente. Um professor que eu tive foi o Araújo, né? Que hoje está no CSO, eu tive a oportunidade de tirar uma foto lá com ele, falar com ele que ele foi meu professor no Unigran Rio, né? No Unigran Rio, ele trabalhou 23 anos, então bastante contato com ele ali também, uma pessoa muito... Você estudou na Unigran Rio? Estudei uma parte no Unigran Rio e uma parte na Uniabel. Vou te contar uma história. Eu estudei lá, contábeis. 2001 a 2005. E o Araújo... Ele foi meu professor. Ele me deu aula de contabilidade avançada. Ele fala da Dora e da Ida, né? A investidora e a investida. E depois ele me levou, quando eu terminei, ele me levou para a UF, para fazer MBA em contabilidade tributária e auditoria. E o Araújo, eu chegava em casa e eu falava para minha mãe assim, pô, eu quero ser igual ao Araújo, meu professor. Por quê?
Porque ele é um cara alegre, só vive rindo, é um cara humilde e é um cara que sabe muito. Sim. Um cara muito bom. E o tempo passou, e aí eu conheci a Patrícia, que tinha uma empresa de contabilidade aqui na Barra. E aí, num evento do conselho, eu era vice-presidente, e no evento do conselho em Niterói, eu reencontrei o Araújo. E a Patrícia estava junto com ele. Aí a Patrícia falou, ué, o Araújo é meu marido. Aí, cara, que loucura. Aí ela falou assim, Rafael, ele acabou de aposentar da Petrobras, tá querendo implantar compliance na minha empresa. Tu não quer levar ele pro CRC, não? Aí eu falei, é sério, Araújo? Quero, claro, vamos embora. E a gente levou ele para ser o coordenador do programa do voluntariado. Sim, eu conversei com ele um tempinho atrás, ele já me botou no grupo. Então, aí ele foi. É bem ativo. E aí, cara, quando eu fui eleito presidente, eu falei, Araújo, você tem que vir comigo na minha chapa aqui. Eu quero você aqui no conselho, como conselheiro. E aí ele veio, e ele é vice-presidente agora do interior. Sim. Que foi onde eu comecei, né? Eu, quando eu entrei no conselho, eu era vice-presidente do interior, os 2 anos, depois vice-geral, depois presidente. E o Araújo é um cara muito querido, eu gosto muito dele, cara. É um cara... Um exemplo que acabou se tornando, vindo com você, né? Você nem imaginava. Sim, Imagino que você louco, nem pensava nisso, né? A vida é louca. E aqui a gente discutiu, eu tive aula com ele, você teve em épocas diferentes, né? Exatamente. Cara, a vida é uma louca, coisa... cara. Ele tava falando disso ontem, ele, na posse, ele veio com a filha dele, aí falou assim, aqui filha, Rafael foi meu aluno. Aí falou assim, agora aí brincou, né? Agora ele é meu chefe. Chefe não. Imagina o orgulho que ele tem também da gente, né, cara? Ver outros alunos dele. Seguir assim é uma coisa... Muito querido. Cara, muito querido. Muito bem. Uma pessoa também que eu comecei ontem, né? Que a gente teve o prazer de passar praticamente uma tarde com ele, foi o Felipe, né? Ele montou, eu não sei se foi ele que montou, mas o CRC tem uma visita ao CRC. E a gente marcou um dia e foi lá. Então, foi o primeiro aí lá. Não sei se foi, não sei se foi o primeiro, mas a gente teve uma tarde muito legal lá com ele, explicou bastante coisa, mostrou o espaço, né? E, assim, apresentou o CRC, acho que da forma como todo profissional contábil deveria enxergar, que é a casa do contador. Né? Então, assim, foi uma tarde muito boa. O Felipe, assim, é uma pessoa também sensacional. Acredito que ele esteja lá há muito tempo, né? Pela forma como ele, assim, até conduz as cerimônias, né? Ele é uma pessoa muito alta astral e ele tá ali como se estiver numa tranquilidade absurda. Então, assim, o Felipe também é uma figura importantíssima. Eu vou falar uma coisa aqui que eu nunca falei. O Felipe é um grande amigo que eu vou levar do conselho. O Felipe é diretor institucional, ele é funcionário do conselho há mais de 30 anos. O Felipe está ali. É um cara que ele vibra o conselho, ele ama demais o conselho de contabilidade. Isso é nítido, não precisei falar. É um cara que tem um astral lá em cima, é um cara do bem, é um cara que eu não vejo ele fazendo nada ruim para ninguém, só vejo ele fazendo bem. E vou te dizer uma coisa, o Felipe, o dia que ele sair do conselho, que ele aposentar, eu faço campanha para ele ser presidente do conselho. Porque ele merece, cara. Aquele merece cara muito. Ama o conselho, de verdade. O dia que eu ver o Felipe presidente do conselho, eu vou ficar realizado, vou ficar feliz. De verdade. Sem dúvida. É uma pessoa assim, e tem uma experiência absurda, né? Pelo fato de estar ali próximo. Ter lidado com vários presidentes, com vários presidentes. Então, assim, realmente são pessoas que ele tem, que merecem mesmo. Ele merece. Eu vou ficar feliz, realizado o dia que ele sair do conselho e o dia que ele puder participar de uma eleição e o Felipe vão ser presidente do conselho. Eu vou ficar feliz. Tá gravado aí, ó. Daqui a um tempo isso aí vai repercutir aí quando ele estiver lá. Mas uma outra coisa que você falou também que eu achei muito interessante, e até que abrange, acho que o nosso público, as pessoas que a gente ia comunicar, e uma coisa que eu até posto muito, toda vez eu vejo o Jusérgia batendo recorde de abertura de empresas. E ontem você falou uma coisa muito interessante. Falou olhando pro representante da Jusérgia. Presente, Veloso. Quando se abre um CNPJ, aí você está abrindo um sonho, né? Então, assim, cada pessoa, obviamente, dentro da sua realidade, às vezes a pessoa saiu de um trabalho e está tentando um negócio, às vezes ela parou anos da vida dela para organizar aquilo ali que ela está abrindo. Cada pessoa dentro da sua realidade. Mas, sem dúvida, a abertura de um CNPJ é a abertura de um sonho, né? E, assim,
Um dos representantes que estava lá também mencionou uma coisa muito interessante que a gente, contador, luta para ser reconhecido, mas a gente quase não escuta ninguém falando isso. O contador, sem a figura do contador, você não tem arrecadação. Então, a gente acaba sendo um meio facilitador para os dois lados, né? Tanto para o Estado, como uma ferramenta de arrecadação ali, quanto para o empreendedor, que está ali abrindo o sonho dele e começando, às vezes, uma jornada que ele entende, às vezes, a atividade de fim dele, mas que ele sabe que em algum momento ele vai precisar de muita ajuda de um contador ali, que vai ajudar esse sonho dele a virar realidade. O contador é a peça mais importante do desenvolvimento econômico. Você pode ter certeza disso. E isso não é porque eu estou lá como presidente do conselho. Isso é porque é um fato. O contador é a peça principal para o desenvolvimento econômico. E ontem o Veloso estava lá, o presidente da junta, e eu observei uma coisa bacana, porque, como você disse, tudo que eu falava, eu olhava para as pessoas, né? Quando você fala em algum lugar, você não... Tem gente que fala assim, você precisa olhar para um ponto. Não, você tem que ter a conexão visual com as pessoas. E o Veloso, ele ouvia atentamente, e no final, quando eu terminei de falar, eu acho que o final da minha fala foi sobre a junta comercial, né? Sobre a abertura da empresa. E eu percebi que ele levantou, ele ficou em pé, sozinho aqui, ó, aplaudindo, assim. Então, o Veloso, assim, primeiro, a junta comercial do Rio de Janeiro, eu estou lá como vogal, participo da junta todos os dias, o CRC. A gente criou um plantão na junta comercial para atender o profissional de contabilidade que tinha dificuldade em algum processo. E a gente atende muita gente lá. E eu estou no Vocalato. Então, eu posso dizer, estou desde 2023. Então, posso dizer que a junta comercial ela é referência nacional no registro empresarial. Agora, já está começando a testar. Vai começar agora, mês que vem. Os processos eles vão ter mais agilidade, porque a junta está implantando inteligência artificial para analisar os processos e liberar mais rápido. Então, junta comercial do Rio é sucesso. Para mim, não existe nada no Rio de Janeiro que nos atenda mais do que a junta comercial. O maior parceiro do conselho, o maior parceiro do contador. Até porque a visão da junta é uma visão moderna. Ela olha para nós, contadores, como somos o principal usuário dela, né? Sim. Só que, na verdade, ela olha para a gente como o principal cliente. Ela olha o contador como o principal cliente dela. O contador é o cara que pega lá a empresa e traz. No Brasil, quando alguém pensa em abrir uma empresa, não pensa no administrador, no advogado, pensa no contador. Sim. Então, somos nós que registramos as empresas no Brasil. E a junta, ela vê o contador como um cliente. E ela está sempre preocupada em como esse cliente vai ter uma melhor experiência com os serviços da junta comercial. Por isso que eu digo, junta comercial para mim é referência. Sim. Sim, Eu tive recentemente uma oportunidade de abrir uma empresa e foi assim, no mesmo dia, né? Eu mandei no início, no final da manhã, no finalzinho da tarde já tinha terminado o processo. É por conta do Uma que forma muito rápida. Se for o risco, né, for baixo, o alvará automatizado, então o processo é muito rápido. Agora, o que a gente percebeu lá? Que às vezes o próprio contador, ele dificulta o registro empresarial. Porque ele quer agir ali como a mãe de Iná. Ele fala assim, você vai fazer isso aqui, mas o que você não, já pensa aí tudo que você pode vir a fazer, que a gente já coloca aqui. Aí um KINAI desse, que o cara não faz, que é um risco, né? O risco ali é médio. Aí vai demorar mais o processo. Vai demorar o E processo. aí atrapalha, na verdade, o empresário. E sobre o empresário, eu acredito muito nisso, cara. O cara não está abrindo uma empresa. Ali é um sonho da vida dele. Quando você abre a tua empresa de contabilidade lá, cara, você está apostando tudo ali, é um sonho que você tem. Sim. E o contador é o cara que faz com que isso aconteça. Então, o nosso trabalho é muito importante. Você falou que começou estudando... Ciência da computação. Ciência da computação. Eu sempre digo, cara, o que eu faço? Eu tô na dúvida, cara, faz contabilidade. A gente está no melhor momento da profissão.
A gente tem muita oportunidade. É um mar de oportunidade que a contabilidade tem hoje. Sim. Não tenha dúvida disso. Vão faltar bons contadores. Vão faltar bons contadores. Na época que eu entrei, é aquilo, né? A minha família não tem muita instrução e fala assim, nossa, mas essa profissão tá acabando. Eu ouvi isso em 2018, mais ou menos isso. O pessoal falou muito nessa época. Não, a contabilidade está acabando. Aí eu falei, mas como assim a contabilidade está acabando? Aí entrei na faculdade, comecei a aprender. Eu falei, gente, pelo que eu entendi aqui, não está acabando, não. Porque, assim, realmente hoje, principalmente, né, hoje a gente tem a métrica da inteligência artificial, né? A inteligência artificial vai substituir isso, vai substituir aquilo. E quando a gente vai, nós, né, contadores, colocando isso como uma ferramenta, no nosso escritório a gente usa uma parte, né? Não temos ela integrada totalmente, mas utilizamos ela para algumas rotinas. Quando a gente fala disso, a gente vê situações que fala, isso aqui é impossível na inteligência artificial fazer, porque você precisa de um julgamento, você precisa de um entendimento geral de contexto que não existe a possibilidade de uma inteligência artificial fazer, porque é algo humano. A contabilidade, ela não é uma ciência exata, ela é uma ciência social aplicada. Sim. Então, você não consegue interferir, às vezes, não consegue interferir em alguns pontos com a inteligência artificial. E é justamente isso que eu acredito que gera esse mar de oportunidades para a gente, né? No início, a gente, às vezes, não consegue enxergar tudo, né? Principalmente quando está na graduação ainda, mas a gente tem a controladoria, que é o pós-escrituração, a gente tem o pessoal que trabalha como perito contábil, né? Que ajuda nos processos com o legislativo, o judiciário. Então, assim, tem uma gama imensa de áreas para se atuar. A IA ela vai ajudar muito a desfazer a burocracia toda que a gente tem. Quando desfaz a burocracia da gente usar ela, ajuda a gente a exercer de fato a contabilidade, né? A gente conseguir conversar mais com o cliente, ser essa contabilidade consultiva, que a gente tenta lá no escritório, inclusive, trazer, mas é um pequeno empresário, está começando agora, mas eu quero mostrar para ele como que é. Quero que ele comece certo. Porque ele começando certo, ele vai crescer certo e vai se tornar uma boa empresa. Então, esse é o pensamento, independente do tamanho, seja um MEI, seja um Simples Nacional um pouco mais evoluído, mas seja o que for, a gente quer tentar trazer a contabilidade na íntegra para ele, obviamente ele não vai usar tudo, mas o que ele pode usar, né, o que a gente pode agregar para ele, a gente quer trazer porque é importante. A inteligência artificial vai ajudar nisso, para a gente poder ter mais esse tempo de lidar com o cliente. Quando a gente está muito na burocracia, a gente não consegue ter tempo. Vai ficar enfiado no escritório lá, tentando fazer os processos. Sim. E não vai ter tempo para o cliente. Aí o cliente não vê isso. A gente vai ver a sua conversa com ele. Sim. A sua conexão com ele, não a parte burocrática que você faz dentro do escritório. A tecnologia é braço. É braço. A tecnologia vai nos ajudar. Agora, é só você imaginar, inverte. Assim, ó, eu tô com um processo, sei lá, de infecção. Uma infecção no meu corpo. Eu vou no laboratório, vou no médico, ele vai passar um exame, vou fazer o exame. E o médico, eu vou pegar aquele exame, vou em PDF, vou jogar na inteligência artificial, vou pedir para ela analisar, vou ler. Mas tudo que ela me disser, tudo que eu ler, é superficial. Sim. Por quê? Porque eu não tenho a vivência, não tenho a experiência. Eu nunca combati uma bactéria daquela. Uhum. Eu não estudei sobre bactéria. Por mais que tudo que eu leia é superficial. Eu vou precisar do quê? Da experiência de um profissional. Que seja experiente, que conheça sobre aquilo, que já tenha vivenciado várias... já combateu várias bactérias daquela. Mas os termos. E ele vai saber qual é o remédio que ele vai me dar mais adequado, o tratamento para eu combater aquela bactéria ali, como qualquer outro problema de saúde que eu tenha. Então, o que eu acredito? Só que, olha o que a inteligência artificial faz. A humanidade é ansiosa. Então, qualquer coisa que seja interessante para mim, que me dê medo, ou que me gere interesse, eu vou jogar numa IA. Que eu não conheça, que eu seja ignorante, eu vou jogar numa IA para quê? Isso é bom ou ruim? Isso é bom. Uhum. Por quê? No nosso caso, trazendo para a nossa profissão, o cliente, quando ele tem dúvida e ele tem essa mentalidade de ir numa inteligência artificial, ele já vem conversar com a gente educado, porque de alguma forma ele já leu sobre aquilo. É verdade. Então ele não vem totalmente ignorante. Porque o maior desafio que a gente tem é educar o cliente. Sim. Você tem que educar o empresário. Sem dúvida é o maior desafio. Todo dia. Porque você vai educando ele com os problemas que ele vai vivendo. Ele não vai... você não consegue
ainda mais pequenas empresas de contabilidade, não conseguem educar ele fazendo treinamentos. A minha empresa, por exemplo, a gente faz treinamentos para os novos clientes. Esse processo de tentar educá-lo como empresário, para prevenir. Você imagina, a gente está na época do imposto de renda. Quando vem a documentação de um cliente, aí você vai ver todas as besteiras que ele foi fazendo no ano anterior. Sim. Aí você fala, pô, vamos consertar. Só que quando você vai consertar e educar ele, pô, já está em abril, em maio. Ele já está fazendo um terço do ano já foi. Primeiro Então, trimestre já se foi você embora. previne isso, é muito mais inteligente. Então, se daqui a algum tempo a cultura se torne das pessoas em usar a inteligência artificial para buscar informação, é muito bom para a gente, não é ruim. Porque ele já vai começar o processo de educação ali. Só que vão gerar dúvidas que a inteligência artificial ela não vai conseguir tratar porque ela não tem a experiência humana. Ela não tem a vivência, ela não passou por aquilo. E ela é muito limitada, exemplo, se você digitar algo muito específico, né? Ah, eu preciso fazer isso. Ela vai te dar uma resposta muito genérica, né? Ela geralmente é boa para quando você dá uma direção muito específica para ela. Você dá um contexto e fala, é isso ou aquilo. Ela consegue responder melhor. Que quando você dá uma coisa geral, ela vai te dar uma resposta muito genérica e aí geram as dúvidas, né? Que é justamente o que acontece. A pessoa vai até o profissional para o profissional, de fato, entender a situação dela, porque a IA não vai perguntar a ela se ela tem mais alguma informação para passar. Ela vai responder o que foi perguntado. E às vezes até a forma dela escrever com a IA é a forma errada, dela perguntar. Sim. Porque às vezes o cliente vem perguntar pra gente, eu perguntando isso, mas ele tá falando uma coisa, mas na verdade quer dizer outra. Aí você tem que entender. Aí vem a parte social. Vem a ciência social. De interpretar. Não tem como, cara. A contabilidade nunca vai acabar. Contabilidade, para mim, hoje é uma profissão das mais importantes do país. Eu fiz contábeis, direito e administração. Cara, se eu tivesse que escolher, você só pode ter uma profissão. Cara. Você não tem a dúvida. Contabilidade. Contabilidade. Você tem ideia, contabilidade é obrigatório. Quando você abre uma empresa, é obrigado ter um advogado? Não. Um administrador? Não. Agora é obrigado ter um contador. É recorrente. Quando você faz um processo, você ganha todo mês? Não. Contabilidade é todo mês, cara. Todo mês. Você pode contar com aquilo ali todo mês. É escalável. Então, cara, é o melhor negócio do mundo. Só que o contador, ele não tem, a grande maioria, não tem a mentalidade de empresário. Ele não entende que ele tem uma empresa de contabilidade. Sim. Ele não tem que ser o melhor contador da empresa dele. Ele tem que... Vocês estão começando a empresa. Quando é que você vai dizer assim, ó, eu tenho uma empresa madura que agora eu consigo crescer de uma forma mais tranquila? Quando você tiver conseguido sair do operacional e do tático, e você estiver no estratégico. Porque você começa lá, como qualquer negócio, tu abre uma barraquinha ali para vender hambúrguer. Você frita o hambúrguer, você prepara, você pega a moto, você entrega, você faz tudo. Você joga nas 11. No nosso caso aqui, a empresa de contabilidade, ela é um ecossistema muito grande. Então, quando você começa, vocês têm a facilidade hoje, o estudante de contabilidade, de começar abrindo o MEI, de fazer imposto de renda, que não são atividades exclusivas do contador. Então, ele consegue ir fazendo essas atividades e já ganha dinheiro do MEI ali, para abertura de empresa também. Então, o que você tem que ter lá? Você tem que pensar assim, ó, eu tenho que ter na minha empresa 4 setores. Então, como é que se faz? Como é que você começa? São 2 sócios, beleza. Ó, eu vou fazer o contábil, você faz o DP, e eu faço fiscal, você faz o societário. Um exemplo. 4 setores. E aí você vai... Daqui a pouco, você fala assim, pô, vamos pegar um estagiário para o setor que dá mais trabalho aqui, que geralmente é o DP. O DP dá muito trabalho. Geralmente é o DP. Dá muito trabalho. E aí você bota um estagiário ali. Aí aquele estagiário vai melhorando, vai aprendendo, aí você vai soltando nele. Pô, aí eu saí do operacional do DP. Pô, agora tem que contratar mais um estagiáriozinho aqui pro societário, para ele aprender a abrir empresa, e vou começar a ensinar ele parte do fiscal. Aí esse cara aqui, daqui a pouco, ó, agora já tem alguém aqui para abrir empresa. Agora eu preciso de contabilidade. Quando você conseguiu 4 pessoas aqui, você tem 4 setores, né? E aí o que você faz? Você saiu do operacional. E aí você começa no tático, né? De gerenciar
e coordenar o serviço deles. Você não coloca mais a mão no trabalho, mas você que coordena aquilo. E aí, o que você tem que fazer? Qual é o próximo segundo degrau? Agora eu preciso pegar esse cara aqui, ele tem que treinar outro. Para quê? Para eu ter um cara no meu lugar aqui, para gerenciar. Aí, o que você vai fazer? Essa galera da base aqui que está trabalhando, você vai ver quem é o melhor, pô. Aqui no fiscal, esse cara aqui é muito bom já. Então, eu tenho que contratar um estagiário, ele treina, depois ele vem para cá. Aí, pô, aí daqui a pouco você tem um gerente operacional aqui que está fazendo o tático. E aí você só para você o quê? Estratégico. O tempo para você pensar o teu negócio, criar as estratégias do teu negócio como empresário. E aí você vai descobrir, quando você chegar no estratégico, que a empresa de contabilidade, como qualquer empresa, ela vira uma centopeia. Que você acha assim, pô, tem 4 setores. Não, pô, mas agora, quem é que vai fazer os contratos e mandar a cobrança? Eu tenho que ter um financeiro. Aí daqui a pouco você vai falar assim, pô, a gente precisa ter um podcast, tem que ter alguém para tratar do marketing. E comunicação do escritório. Aí você, pô, mas agora, com esses clientes que vêm de outros contadores, tem que ter alguém para fazer esse processo de integração. Aí você chama do que você quiser, de sucesso do cliente, de integração, eu preciso ter alguém nesse setor. E aí, quando você olhar, cara, o teu escritório, ele vira uma centopeia de várias pernas de vários setores. Não é só 4. E à medida que você vai crescendo, você vai criando setores, subsetores, porque você vai entendendo que cada vez a jornada do teu cliente dentro da tua empresa ali tem que ser melhor. E isso não para. Isso não para. Isso é louco. Por mais que você cresça, quanto mais você cresce, isso é louco. Você vai morrer. E não vai parar de criar setor. Não vai acabar de criar setor. É impressionante. Mas é verdade. E você falou uma coisa interessante. Às vezes, até o profissional contábil não tem essa noção, né? Porque, às vezes, a gente tem, né, uma certa facilidade, né? A gente recebe movimento, a gente sabe enviar um movimento financeiro. Então, a gente tem uma certa facilidade com essa parte, mas conforme você vai subindo os degraus, né? Em relação a ir para o tático, você realmente vai chegar uma hora que você vai falar, eu preciso de alguém para fazer isso. Aí, precisa de um setor financeiro dentro da contabilidade? Precisa, porque é uma empresa, como qualquer outra. Então, com certeza. Realmente são coisas assim que, às vezes, até para passar para o cliente, né? Que você falou de educar o cliente. Às vezes, ele tá ali fazendo fazendo as 11 posições, né? Que você falou. Ele faz a parte dele e ele, às vezes, tem essa trava na hora de delegar. Mas, assim, uma das qualidades do empreendedor é delegar tarefas, né? Enquanto você tiver com essa trava de delegar tarefas, porque, não vai fazer do jeito que eu faço, e se eu botar a mão para fazer, sai. Cara, você não vai subir para o degrau de cima nunca. Né? Isso é o quê? Mentalidade de empresário. Por quê? Porque o erro é custo operacional do crescimento e do processo de aprendizado. Não existe processo de aprendizado sem erro. Se você está crescendo, você está contratando, você está treinando, as pessoas vão errar. Isso é um fato. E você tem que entender que o erro faz parte do custo de aprendizado. Não existe empresa de contabilidade, nenhuma outra empresa que não vai acontecer erro. O que você tem que fazer? Prevenir erro, mensurar erro, prevenir e tentar garantir que, se tem um erro, você consiga o reparar. Então, vocês vão ver, quando vocês vão chegar numa época que vocês vão começar a olhar para isso, fazer análise de risco, vai falar assim, pô, é importante ter uma apólice seguro de responsabilidade civil, porque a gente pode errar, somos seres humanos. Sim. Eu acho que isso do errar, né, trava muita gente. É o medo de uma forma geral, né? Até quando a gente fala com algumas pessoas sobre abrir empresa, a gente às vezes atende muitas pessoas assim que, até recorrentes às vezes, né? De, como que eu faço? A pessoa sabe que você é contador, né? E ela, pô, eu queria abrir uma empresa. Como é que funciona? Aí, às vezes, você tá até numa coisa mais informal, né? E você explica ali um pouco pra pessoa. E, assim, você vê que a pessoa tem aquela vontade, mas ela se segura, né? Com aquele medo. Mas, assim, isso que você falou faz parte, né? Você tem que, quando você começar, tomar a decisão de começar, você tem que estar disposto a saber que vai errar. Não vai sair tudo perfeitinho, né? O pessoal até cria uns memes na internet explicando como é que é a vida do contador. Contador não, né? Do empresário. Às vezes tá num mês que teve um lucro alto e no outro você está devendo, no outro você está com mais ou menos. E realmente, para quem quer empreender, tem que estar preparado para esse tipo de situação. E assim, você tem que entender que a nossa profissão é uma profissão de confiança. E a confiança é o que vai fazer o teu cliente fidelizar
e o que vai fazer ele sair, a falta dela. Então, vou te dar um exemplo. A gente teve um ano desse que entrou um cliente em dezembro ali e o nosso societário fez a legalização e não passou para o departamento fiscal, né? Não cumpriu uma parte do processo ali. Gerou uma multa referente àquele pedacinho de dezembro ali de uma obrigação acessória. Acho que, se eu não me engano, era R$250 essa multa. E o que você podia fazer, né, como dono da empresa? O mínimo. A empresa errou, você vai lá e paga e acabou, está resolvido o problema. Paga os R$250, está resolvido o problema. Correto? Acho que qualquer pessoa correta é obrigação fazer isso. Só que eu disse o seguinte, não, pagar a multa, vamos pagar. Paga a multa. Agora chama o cliente. Ué, mas por quê? Porque ele confia na gente. E quando o cliente veio, expliquei exatamente o que eu falei para vocês aqui para o cliente. Sim. Olha, a gente teve essa falha no nosso processo, gerou essa multa e a gente pagou a multa. E eu estou te mostrando porque o nosso trabalho é de confiança. O cara queria pagar. Não, me dá o teu Pix. Não, olha como inverte. Não, me dá o... Ok, não, eu só queria que você soubesse. Porque é a nossa relação de confiança. Na semana seguinte, ele passou lá e me trouxe uma camisa do Flamengo. E é nosso cliente até hoje, é nosso amigo. Sim. Então, a gente consegue fidelizar no erro. Por quê? Partindo do princípio dessa premissa que a nossa profissão é uma relação de confiança. E você pode errar? Claro. Eu posso errar? Claro. Meu cliente pode errar comigo? Claro. Agora, o que a gente faz com o erro, que é o mais importante. Você poderia pagar, não estaria errado, você teria pago e tal, e não falar nada, mas o que você fez foi além, né? Exatamente. Você conseguiu trazer, mostrar para o cliente que você se importa com isso. Relação de confiança. E a confiança, ela, além de você manter a pessoa, ou até mesmo evoluir ela ali, dependendo do tipo de cliente que você tem, ela gera indicação, né? Que a pessoa, ela fica tão satisfeita que ela fala, pô, não, se você for fazer, você tem que fazer com esse cara aqui, porque esse cara aqui, ele não vai errar contigo, ou se ele errar, ele vai ajeitar. Então, esse tipo de relação, para a gente, acho que como empresário, é até satisfatório, né? De você ter ali um cliente, né? Isso é assim, por mais que o nosso escritório não seja tão grande, acontece com muita frequência. Eu estava conversando com uma cliente agora antes de entrar e, assim, você sente isso, né? Ela me ligou porque estava passando uma situação difícil na empresa dela e, assim, independente, eu falei, ó, independente do que está acontecendo aí, a gente vai te ajudar, né? Não pode não ser agora que a gente vai olhar tudo, mas a gente vai te ajudar com essa situação. Passa pra gente que a gente vai dar uma olhada assim. E acho que no momento mais difícil, né? A gente nunca, pelo menos a gente, né? Nunca tá olhando o dinheiro. Você tá olhando como que eu consigo ajudar esse cara, né? Porque às vezes está dentro da nossa realidade, às vezes o problema que ele tem, ele vai ter que tratar com um advogado, porque já fugiu um pouco ali da contabilidade. Mas a gente pensa sempre isso, né? Como é que eu consigo ajudar esse cara? Porque o contador, acho que ele tem um pouco dessa figura também de resolvedor de problemas, né? Porque dentro da empresa você citou aí 4, né? DP, fiscal, legalização e a contabilidade propriamente dita. Mas, assim, às vezes foge alguma situação ali, né? A pessoa traz um problema para você e você fala, poxa, isso aqui é um problema administrativo, não é um problema de contabilidade. Mas, vamos lá, como é que eu consigo te ajudar? E, às vezes, você tem uma solução que você só passa como uma orientação e, às vezes, você consegue ali, às vezes, um serviço mesmo, indicar alguém, alguma coisa que vai... um sistema, né, que vai sanar aquele problema ali. Então, acho que essa figura do contador, quando ele sai da caixa só do operacional, ele vira um resolvedor de problemas, assim, geral, né? Uma figura que domina a gestão de empresas. Eu acho que isso é o que, quando você traz a contabilidade consultiva, é o que as pessoas enxergam quando elas olham para a figura do contador. Cara, você falou o que eu falo na minha empresa. Eu falo o seguinte, ó, quem não gosta de problema aqui, procura outra profissão. Porque se a gente resumir, falar, ó, resume o que a gente faz. Nós somos especialistas em resolver problemas dos outros. E a gente tem a maior oportunidade, que a melhor oportunidade de aprendizado. Que é muito melhor você aprender com o problema do outro, que você não está envolvido emocionalmente, do que com o teu. Sim, perfeito. Então, cara, é o que a gente faz. Agora, eu te dou um conselho. Cuidado com o perfil de cliente. A nossa profissão é de confiança. E você, com o tempo, você vai ganhar uma fama. Fama em relação ao teu comportamento, à tua posição.
quem está começando, o jovem que está começando com uma empresa de contabilidade, ele tem a oportunidade de ter o melhor negócio do mundo. Mas ele tem a oportunidade de se estrepar também. Por quê? Porque o jovem que está começando, você vai me entender. Você é botafoguense. Você vai no estádio com o torcedor do Flamengo assistir jogo do Botafogo? Não. Não. Você gosta de podcast. Você vai procurar, você vai andar com pessoas que gostam de podcast. A gente anda e convive com o nosso semelhante. Então, quando você está começando a tua carreira, você tem que tomar muito cuidado com isso. Porque vai ter o empresário que gosta de pagar pouquinho e não entra nessa cilada, porque com o tempo você vai ser conhecido como contador que cobra baratinho, porque o cara que quer pagar baratinho não dá valor ao teu trabalho e ele anda com um monte de empresário que gosta de pagar baratinho. Não vai nele aqui que ele é baratinho. É verdade. Você vai perder a oportunidade de ter uma empresa de contabilidade. Porque o baratinho vai chegar uma hora que o baratinho, vocês dois sozinhos não vão conseguir dar conta daquele trabalho baratinho, não vão conseguir contratar ninguém, não vão conseguir alugar uma sala e vocês perderam a oportunidade de ter uma empresa de contabilidade. Assim como existem empresários que gostam de fazer fraude. E eles procuram, geralmente, o jovem contador que não tem experiência. E se você entra nessa história de ajudar ele a sonegar, a fazer fraude, ele anda com empresários que gostam de sonegar e fazer fraude. E você vai ser conhecido como contador que topa fazer fraude. E vai chegar um determinado momento que você, por ser conhecido, ficar tão famoso, você vai acabar tendo problema. Problema judicial, problema no Conselho de Contabilidade, até perder o seu registro. Então, cuidado com isso. Cuidado com isso. Porque, às vezes, a gente acha que não vai acontecer nada. Só que, como eu disse aqui, nosso serviço é de confiança. E a maioria, por mais que você se posicione na internet, por mais que você faça qualquer coisa, a maioria dos seus clientes vão ser por indicação. Pessoas que validam o teu trabalho. Então, cuidado com a forma que você vai ser conhecido. Se você quer ser conhecido como contador, que é bom, mas cobra o preço justo, você vai crescer. Agora, se você quer ser conhecido pelo contador que faz baratinho, e o pior, que esse cara que te procura porque você faz baratinho, é o cara que te atrasa o pagamento, é o cara que mais enche o teu saco, que mais te cobra, é o cara que cobra e paga baratinho. Agora, o cara que paga o preço justo, ele age como profissional. Ele te procura, te demanda... Ele entende, né? Ele já tem uma jornada ali que ele sabe, eu tô pagando isso aqui porque esse cara aqui resolve de fato o problema que eu tenho. É isso aí. Ele não quer problema. A gente ouve muito o termo demitir cliente, né? A gente viu isso. E assim, eu acho que o segredo, um dos segredos é nem admitir alguns clientes, né? Porque realmente, quando a gente vê que cada pessoa tem uma mentalidade, né? Quando a gente vê que a pessoa tem uma mentalidade que não condiz com a nossa realidade, a gente agradece a atenção e... É mais barato. A gente volta de novo, né? Que o sucesso não é só dinheiro. Exatamente. Se você pensar só no dinheiro, você vai pegar todo mundo. É isso aí. Porque aparecer, esse aqui pode estar oferecendo um dinheiro até alto. Falar, é uma realidade, mas tá querendo fraude. Aí você vai aceitar, você quer isso pra você? E assim, esse você... é o teu sucesso. Tirando a parte ética, né, que a gente sabe, você tá arriscando tudo, né? Porque o cara que tá disposto... Eu vi até um contador falando, muito interessante, ele é um digital influencer, né, da área da contabilidade, e ele fez um vídeo falando só disso, né? Ele, cara, se você usa o seu CRC só para assinar documento... não, fulano fez isso aqui tudo, você só assina para mim? Ele, cara, você pode rasgar seu diploma. E é realidade isso, porque você tem que assinar coisas que você executou, que você fez, que você periciou. Então, assim, não existe essa questão, né? Às vezes, né? A gente esbarra em pessoas, em empresários que acham que é isso, que o contador é uma caneta para assinar um documento. Não existe. O contador, além dele ser um profissional habilitado para fazer aquilo ali, por trás do que ele está fazendo legalmente, existe uma ciência. A contabilidade não é só uma disciplina, ela é uma ciência, né? Então, a gente tem que respeitar tanto a lei do nosso país quanto a própria ciência contábil.
né? A gente tem admiração aí por profissionais que conseguem, às vezes, elucidar a gente, né? Como o Pegas, que a gente estava falando, que às vezes traz, assim, informações que realmente chegam, às vezes, a mudar a nossa realidade, porque ele usou a ciência contábil para elucidar um ponto que, às vezes, a gente não estava vendo, ou ele olhou com uma profundidade maior. Mas a gente tem que trazer isso também para o empresário hoje no Brasil entender isso, que o contador que está assinando aquilo ali, ele é uma pessoa que tem a completa perícia do que ele está fazendo e para os profissionais, né, entenderem que assinar um documento que você não executou um trabalho não é a nossa atividade. Ó, a nossa profissão é perigosa demais. Talvez as pessoas não tenham noção de quanto a nossa profissão é perigosa. Você não sabe, às vezes, quem é o empresário que está do outro lado. Ele te procura, quer abrir uma empresa, mas às vezes esse empresário pode estar abrindo uma empresa para lavar dinheiro. Sim. Pode estar abrindo uma empresa para qualquer outra coisa. Então, o que o contador tem que ter? Ele tem que se resguardar. Tem que se resguardar. E o cara que quer fraudar, ele dá sinais. Vou te dar um exemplo muito tranquilo. Você imagina, não sei se já aconteceu isso com vocês, mas com a gente já aconteceu várias vezes. E como nós somos advogados, a gente tem maneiras de se proteger. Chega alguém lá e fala assim para você, eu quero abrir uma empresa, aqui é o teu escritório aqui, vou abrir uma empresa, só que eu não posso estar na empresa e eu vou abrir no nome do meu irmão, da minha esposa. Então, o que se faz? O que a gente faz? A gente, não, tudo bem, não tem problema. Só que quando a gente manda um contrato social para ele, a gente manda uma procuração junto da esposa, dando poderes para ele, para representar perante nosso escritório, poder requerer a abertura de empresa e assinar contrato de prestação de serviços contábeis. Essa procuração, a tua esposa tem que reconhecer firme para autenticidade, tudo bem? Não, por quê? Porque ela não veio no meu escritório, eu não sei quem é a tua esposa. Se você está representando ela aqui, você tem que ter uma procuração. Beleza. Se o cara falar beleza, ok, esse cara está de boa. Se ele começar a criar problema, não, mas para que ir? Cara, já deu sinal, já é o alerta, já deu sinal, é a bandeira vermelha. Já deu sinal. E a nossa principal preocupação é que num processo desse, por exemplo, de investigação, de um cara que passou uma empresa para um terceiro ou que fez alguma fraude, é se o contador ele é vítima, como a sociedade, ou se ele participou diretamente desse crime. Então, esse é o cuidado que você tem que... eu não quero participar disso. Então, se ele tiver... Eu não posso também dizer, eu não posso acusar ninguém, mas eu posso me proteger. Sim. Eu pedindo uma procuração, posso me proteger. Imagina, ele passou as empresas para um terceiro, te chamam lá na delegacia. Ela fala, não, doutor, realmente eu não conheço esse terceiro. Quem me contratou foi essa pessoa, está aqui a procuração, acabou a história. Acabou a história. Procuração, contrato, tem que ter tudo amarrado. Entendeu? Então, a gente precisa criar mecanismos de defesa, de proteção, porque a nossa profissão é muito perigosa. Todos os dias você vê que eu mais fico triste, me dá tristeza, ver jovens contadores sendo punidos eticamente no Conselho de Contabilidade pelo desconhecimento. Você vê que não é por desconhecimento. Quer ver uma coisa? O decore. Cara, o decore... outra coisa, declaração de faturamento. São os dois que a gente não faz e que a gente recebe muita solicitação. Vou te dar uma dica. Isso é um filtro também. Você falou que tem que escolher o cliente. É um filtro. O gerente do banco, ele está preocupado com a gente, nem com o teu cliente. Ele está preocupado em bater a metinha dele de crédito. Ele fala assim, faz uma declaração de faturamento aí. Aí o cara, você vai lá no teu sistema, roda a declaração de faturamento, só que ela não é agradável para o gerente, né? Aí ele fala assim, aí ele já manda pronta, assina aqui e manda para o teu contador assinar, porque tem que ser um valor maior. Cara, vira para o teu cliente e fala assim, você não confia em mim? Esse cara aqui, ele tá nem aí para você, nem para mim. O que vai acontecer? A gente vai assinar uma fraude nós dois, a gente vai responder um processo criminal e eu ainda posso perder minha carteira do conselho. Tu acha que esse cara tá preocupado com a gente? Cara, se o cara for de boa,
o cara for honesto, o cliente vai falar, não, tá maluco, não quero não. Agora, se ele tiver querendo dar um golpe no banco, ele tiver no dolo, ele vai criar problema contigo. Mas ele criar problema, então tá bom, vai lá. Eu prefiro ser o contador, conhecido como o que é correto, e que os meus clientes sejam corretos e me indiquem clientes que queiram ser corretos, do que o cara que gosta de fazer fraude, que gosta de dar jeitinho e que queira com um contador nesse perfil. É verdade. Sim. Entendeu? Sim, é aquilo que você falou. Um anda com o outro. Então, se você cai no caminho errado, você vira o cara que... É o cara que dá jeitinho. E vai virar uma bola de neve, porque você vira vai atrair um monte de gente que você não queria estar ali. E às vezes vai ter uma hora que não vai conseguir sair. Eu já dei esse conselho para um amigo meu também. Ele, como é que você faz? Eu falei, cara, eu não faço. Ele, como é que você ajeita isso aqui? Eu falo, cara, isso eu não faço. Não, e não te aconselho a fazer também, né? Então, porque assim, às vezes a pessoa tem um CRC ativo, não trabalha exatamente com isso, mas, cara, você precisa ver o risco do que você está fazendo, né? Porque a pessoa não está te pedindo isso por inocência. Ela às vezes sabe o que ela está fazendo. Então, se você não sabe, estou te falando agora, não faça. A gente falou de mentalidade. Você quer ver uma coisa que eu acredito que a gente está muito aquém ainda, o contador, que ele precisa amadurecer isso. Nenhum de nós gosta de política. Quando você olha hoje para o cenário no Brasil, um país polarizado, parece Flamengo e Botafogo, não é? Você fala de política, as pessoas tratam política como ela já futebol. Tem um lado, né? Exatamente. Eu falei aqui, qual será que é o lado dele? Aí a pessoa fica... Não, você não fala de política, porque você fala assim, se eu falar que votei num lado ou no outro, se ele for diferente, ele já vai me olhar estranho. Virei inimigo já. Não é? Ninguém pode discordar. E eu brinco. Nós, que somos técnicos, e a gente tem que ter opinião técnica, a gente não pode... Eu digo assim, se você é extremista para um lado ou para o outro, você perde a oportunidade de ser coerente. Perfeito. Exemplo, eu vou falar aqui de dois polos. O Nicolas Ferreira, um deputado, se eu não me engano, o mais votado do Brasil, acho que é o político mais influente nas redes sociais hoje. E ele, por uma questão política, acredito que no caso dele não tenha sido nem ignorância, foi uma questão, uma narrativa política. Ele fez um vídeo que eu não tenho como concordar. Ele fez um vídeo que teve não sei quantos milhões de visualizações, dizendo que o Pix ia ser tributado. Aí eu te digo, se eu sou extremista, eu tenho que concordar com isso. E a gente sabe que não. Sim. E a gente sabe que não. Isso é verdade. Do outro lado, recentemente, a gente teve o ministro da Fazenda do governo atual dizendo que ia ter uma desoneração do serviço de contabilidade com a reforma tributária. Eu não posso concordar com isso. Sim, aí se você é extremista, você vai entende? Eu acredito que houve até uma resposta do nosso conselho em relação a isso. Muito boa. Porque não teria como ficar sem, né? Não tem como, não tem porque... como. Mas você veja, dei dois exemplos aqui dos dois extremos que estão aí. Sim. De um aqui e de outro aqui. Um de um lado, outro do outro. Que você não pode concordar. Agora, se eu sou extremista, tanto de um lado como do outro... Aí um dos dois você teria que concordar. Eu sou obrigado a defender aquilo e eu não posso. Aí você sai da razão, da lógica. Aí você perde a coerência. Eu não posso. A gente sabe que essa instrução normativa que a Receita trouxe o ano passado, na verdade, ela sempre existiu, ela é de 2003, e na verdade estava aumentando os valores ainda. De pessoa física, estava aumentando. Quer dizer, era melhor, né? Sim. Na visão dele, era melhor. Essa notícia foi muito virou um sensacionalismo gigante, né? Político, né? Porque, assim, às vezes até passa orientação para alguns clientes, porque não existe esse negócio de esconder nada no Brasil. Tudo é passado. Porque as instituições financeiras, elas têm essa obrigação. Então, assim, não adianta você querer achar que existe uma fórmula mágica, não existe. Você tem o quê? Que prestar conta do que você está fazendo. O que você está fazendo? Você tá mexendo com muito, você está mexendo com pouco? Aí, óbvio, cada um tem sua realidade, né? Agora a gente tem essa modificação aí, né?
da questão dos 5 mil, da isenção, a taxação dos 10 para lucro e dividendo. Mas, assim, é o jogo, né? O que nós, como contadores, fazemos? Interpretamos o que está acontecendo na realidade, montamos estratégias de acordo com o perfil dos nossos clientes e vamos jogar o jogo. Agora, você achar que, exemplo, a Receita Federal não tem as nossas informações, ela tem, né? Claro Então, que assim, tem. a gente tem que saber o que a gente está fazendo. E não sensacionalizar também essas situações. Porque, como você falou, já existia. Então, assim, pô, chegou isso aqui. Chegou pra gente dúvidas abertas na época que essa notícia estava rodando. E, assim, a gente explicou, gente, isso já existe. Então, assim, calma, não vai ter taxação de nada a mais. Porque só realmente virou um desespero Virou absurdo, um desespero geral. De você estar com aquela... você é contador? Tem que... Esses 5 mil aí que vai ser taxado. É porque é a posição de quem fala. Quando você pega... Por exemplo, quando eu peguei essa fala do ministro, do Haddad, no Instagram dele, estava lá. E aí, o que eu fiz imediatamente? Ler os comentários. Cara, o ministro da Fazenda que está falando aquilo. E aí tinham lá pessoas dizendo, meu contador então tá me enganando. O problema. Exatamente. Olha que louco Que é uma pessoa muito relevante falando aquilo. Sim, ele ocupa um cargo relevante. Um cargo relevante. E olha o que ele está dizendo. Acaba gerando uma desinformação, né? Sim, porque, claro. assim, como a gente está falando, a contabilidade ela tem várias atribuições, né? Então, você falar que você vai desonerar o serviço de contabilidade, você está prejudicando a classe inteira. Tentando ser bonzinho com ele. Ele é uma pessoa pública, já ocupou cargos públicos, mas tentando ser legal com ele. Talvez o que ele gostaria de ter passado é que com a reforma tributária você vai ter uma desburocratização e uma facilidade na apuração dos tributos. Aí encaixava. Aí, agora, o que ele falou ali, cara, não foi legal. Sim. Não foi legal. E não é uma pessoa ignorante. Sim. Não é uma pessoa ignorante. E gera uma repercussão, assim, a um ponto de a gente ser questionado. Sim. Né? De exemplo, então você quer dizer agora que você está me cobrando a mais. É isso aí. Não é isso. Com a reforma você vai trabalhar menos, você quer me cobrar menos. Exatamente. E, assim, uma coisa que eu até mencionei, acho que foi no último podcast. Enquanto a reforma estiver acontecendo, que ela, salvo engano, ela termina em 33 de ser aplicada por completo, a gente vai trabalhar o dobro. Porque a gente vai ter que apurar, além dos impostos que já existem, né? Os novos 2 impostos, que é o CBS e o IBS. Então, assim, nesse tempo a gente vai receber mais? Provavelmente não, então... Cara, eu diria que o contador, ele tem uma grande oportunidade nos próximos anos. É a maior oportunidade da nossa profissão. Só que a maioria não está enxergando assim. É a maior oportunidade. Somos nós que vamos implantar a reforma tributária no país. Somos nós que vamos educar todos os empresários do país. Você tem noção desse desafio? Mas que oportunidade é essa que a gente tem? Sim, e assim, a gente está falando de uma coisa que pode durar 100 anos. Né? E a nossa geração está tendo a oportunidade de estar de frente, isso. Né? Entendendo desde quando começou a ser montada a reforma, né? Que a gente se atualiza sobre isso, ela teve algumas modificações até chegar no texto final, até agora a fase de implementação de fato. Então, é uma responsabilidade e, assim, a gente tem que enxergar como algo positivo mesmo. Não tem... Óbvio que vão ter os desafios, mas é uma melhoria, né? Vamos dizer assim, a gente tem uma carga tributária alta, não... Acredito que a nível de arrecadação em si, acho que não dá para dizer se vai mexer nisso. Mas a nível de entendimento, né? Até porque você está falando de uma mudança que está mudando as faculdades também, né? Porque, exemplo, daqui a um tempo você não vai estar mais ensinando ICMS nas faculdades. Então, você realmente está mudando algo extremamente relevante para a nossa profissão. É porque o contador, acho que quando a gente está diante da maior emenda constitucional da história da República, a reforma tributária. Sim. Mas o advogado, ele está mais acostumado com essas mudanças legislativas a todo instante. Sim. A gente teve uma grande reformulação no Código Civil e quem estava na faculdade viveu isso. Eu estava na faculdade nesse período, Direito, e você
tinham 2 códigos, né? A gente estava na transição, então esse foi um período bacana. Então o advogado está um pouco mais acostumado com isso. O contador já não. O contador, acredito que nunca se teve diante de uma grande mudança onde impactou de uma forma muito relevante no dia a dia. Claro que a gente teve a reforma trabalhista, que impactou o nosso trabalho, mas não com essa relevância, né? Sim. Você está mudando completamente. Você tem mudança tributária a todo instante no Brasil, mas ela só adequa, né? Ela adequa, mexe em alguma coisa. Agora, com essa magnitude, uma reforma que vai ser uma mudança cultural, eu sempre brinco, para mim o split bancário é o grande desafio da reforma. Sim. Se funcionar, vai ser maravilhoso. Sim. Mas eu não sei se... Tomara que funcione. Sim, porque a sonegação, ela vai cair... Vai cair absurdo, absurdo. Mas será que funciona? Por quê? Por que eu digo isso? Porque quando a gente olha para o split bancário, não é só o governo reter ali na hora do pagamento e splitar. Não. Na verdade, quem vai reter é o banco splitar. Splita para o governo e splita para quem prestou o serviço. Mas isso vai impactar no capital de giro das empresas. Por quê? Porque hoje... Vou dar um exemplo aqui bem prático e simples. Você imagina uma empresa do Simples Nacional que paga um imposto no dia 20 do mês subsequente. Ela tem 50 dias ali com esse dinheiro no caixa dela. Ela começa a vender dia 1º aqui. Sim. E esse dinheiro do imposto está na conta dela. Ela está girando. Ela só vai tirar lá no dia 20. Lá no dia 20. Agora não, é na hora. Ela não conta mais com esse dinheiro. Sim. E aí essa empresa que já está com a bola rolando ali, como é que ela vai fazer? Será que isso impacta diretamente no fluxo de caixa? Ela vai precisar tomar crédito ou não? Aí é aquilo, você tem esse controle e você tem que saber a mudança. Não tem esse controle. Principalmente na transição. Sim. Porque aí esses 50 dias não vai existir mais. Porque o impacto disso numa empresa pequena é pequeno, mas numa empresa grande... Sim, ela tem que estar, primeiro, olhando isso, porque senão ela vai ser pega de surpresa, né? E tem que ter uma orientação, né? Eu penso assim, até nessas questões de transformação, novamente a gente vai para a figura do contador como uma resolução de problemas, né? Porque teve a questão também do empréstimo, né? Consignado recentemente, e assim... Foi na fé, né? Não, vocês resolvem. E se não resolvesse? Né? Então, acho que a sociedade como um todo tem que contar com a figura do contador, mas às vezes pesa, mas ele resolve, né? Não tem jeito. É verdade. Eu tenho certeza que a reforma tributária vai ser um divisor de águas. Lembra disso. Você vai ter empresas de contabilidade nos próximos anos crescendo muito e empresas de contabilidade diminuindo muito. Pode ter certeza. Vão ter contadores desistindo e contadores expandindo. Alavancando, Que é a galera que entendeu a diferença. Mas é isso. A gente... Passou rápido a hora, hein? Já temos rápido. 1 hora já de conversando aqui. Vamos agradecer. Só para, antes de terminar, né? Falar diretamente para o Rafael também, que a sua fala de ontem sobre o seu pai tocou diretamente em mim, porque em 24 eu perdi meu pai. Foi, inclusive, a época que a gente fez o podcast. A gente fez o podcast em julho. Primeiro episódio, E nessa época, né, meu pai, ele já estava com câncer na época. Meu pai teve câncer de pulmão. E mesmo de câncer, a gente postou o episódio e ele foi a primeira pessoa a comentar. Primeira pessoa a falar. E eu lembro da gente postando um vídeo, um corte, né? Um corte do podcast. E ele falando para mim, eu tá doendo tudo, mas eu entrei aqui no YouTube e comentei lá para vocês. Meu pai também, trabalhou com serviços gerais, não era uma pessoa estudada nesse sentido, mas sempre me apoiava nesse sentido. Então, a sua fala sobre o seu pai tocou diretamente em mim por causa disso também, porque não tem um dia que eu não lembre do meu pai, trabalhando, estando aqui fazendo um podcast, então é importante. Obrigado pela sua fala de ontem, que saiba que eu sei que tem outras pessoas que também tocaram, mas em mim diretamente tocou por causa disso também. Tá eu acho que o Rafael, no discurso dele de ontem, ele abrangeu, acho que muitas coisas que a gente acha importante, né? Porque, assim, o empresário contábil, né? A gente trabalha com dinheiro. Então, assim, eu acho que, às vezes, a pessoa associa a figura do dinheiro até a gente, de certa forma,
Mas acho que pelo fato de trabalhar com isso, a gente também consegue ter a oportunidade de ver a beleza em outras coisas, né? Porque todos os problemas relacionados a dinheiro caem na gente. E às vezes a gente fica assim, poxa, mas essa pessoa aqui, ela tem tanto dinheiro e... Né? Então, assim, é legal a gente parar em alguns momentos e ver que, de verdade, o que a gente tem de valioso, né? É quando a gente abre a porta de casa e vê ali que aquilo ali, de fato, é a nossa riqueza de verdade. É o motor que dá força pra gente sair de casa e seguir com a nossa Vou vida. até deixar mais uma aqui pro Rafael, só perguntar, qual conselho que você daria pro empresário que está começando hoje? Empresário de qualquer tipo, né? Seja contador, contábil seja ou não. Que é difícil, vão ter dias que você vai querer desistir, mas que você continue. E que teu propósito de vida seja alinhado à tua atividade econômica. Se o teu propósito de vida estiver alinhado com a tua empresa, você não vai trabalhar nenhum dia da tua vida. Porque todo dia você vai feliz pro teu trabalho. Então, independente de onde você está, se você está na fase 1, na fase 100, alinha o teu propósito de vida com o teu negócio e não desiste. Não desiste, porque a gente sempre consegue. Quem não desiste, consegue. Por isso que são poucos. É isso, mas é verdade. Quem não desiste, consegue. Eu também penso assim. Mas agradecer novamente, tá, Rafael, você ter aceitado o nosso convite depois de um dia cansativo, né? Na posse, acredito que você tem ali tido vários outros compromissos, então agradeço imensamente a sua presença. Acredito que enriqueceu muito o nosso podcast. Você é o nosso primeiro convidado, foi uma honra também que você tenha sido nosso primeiro convidado. E agradecer a disponibilidade, de uma forma geral, e que venham novos episódios por aí. Pessoal, agradecer ao Rafael novamente. E a gente vai fazer mais episódios pra frente. E é isso aí, a gente que agradece também a presença aqui do Rafael. Eu que agradeço vocês e deixo aqui um conselho para vocês. Uma vez a gente tava com... O rapaz se chamava... Ele se dizia estrategista de marketing. E ele falou para mim assim... Cara, como é que é você na internet? Você atende as pessoas? Eu falei... 100% das pessoas que mandam mensagem para mim no meu telefone, no meu Instagram ou qualquer outro meio de comunicação, eu respondo, independente de quem seja. Aí ele, não, então você vai ter que mudar isso. Eu falei assim, mas mudar como? Então você agora tem que ser escasso, você não vai poder mais atender essas pessoas. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, acabou a reunião, sabe por quê? Eu não posso ir contra a minha natureza, cara. Sim. Jamais eu vou contra a minha natureza. Então, vocês estão começando a empresa de vocês. Mas com certeza um dia vocês vão estar lá na frente. E quando alguém que está começando levantar a mão, atende. Atende. Porque amanhã tudo muda, pô. Tudo muda, Tudo né? muda. A gente falou um pouco aqui sobre o Araújo, né? Em algum momento ele foi teu professor. Tudo muda. A Então, vida é assim, ó. Tudo muda. É um giro. E a gente não é melhor do que ninguém. E para mim, independente se o cara tem uma empresa de contabilidade gigante. Ontem eu recebi na minha empresa aqui, veio visitar o fundador da Contabilizei. E uma empresa gigante, 70 mil clientes, 1.800 funcionários. Empresa gigante. Veio me visitar aqui. E hoje estou aqui gravando com vocês. Para mim não muda nada. Vocês não têm nenhuma diferença para ele. Diferença nenhuma. Por isso que eu digo, humildade, simplicidade leva a gente em todos os lugares. Tá bom, meus amigos? Perfeito. Muito obrigado, tá? A gente que agradece.